Se você acha que você já viu os piores escândalos desde que começou a ser ditadura do STF, se prepara, porque acaba de explodir uma bomba, o maior escândalo, e pra variar, do Alexandre de Moraes e de como ele perseguiu e prendeu pessoas ilegalmente, de uma organização criminosa que ele criou no período pós 8 de janeiro para prender pessoas. Isso aqui é uma bomba que, se não sair no Jornal Nacional, então a Globo tem que fechar. Isso aqui não é brincadeira. Como vocês sabem, Eduardo Tagliaferro, assessor do Alexandre de Moraes, forneceu todas as provas e evidências que ele coletou enquanto ele estava à frente daquele gabinete da censura, sob comando do Alexandre de Moraes, e ele entregou para um jornalista produzir um relatório e explicar o que aconteceu. Michael Shellenberger, um jornalista americano super renomado, fez um relatório de 38 páginas, que é uma bomba, gente. Isso aqui é chocante. Eu não li ele todo, tá? Mas antes de terminar a ler, eu já falei, cara, o povo precisa. Eu vou deixar o link para você baixar esse relatório aqui embaixo desse vídeo. Mas vamos lá. É um relatório só do 8 de janeiro. Tem vários crimes cometidos por aquela associação do Alexandre de Moraes. Mas aqui é só do 8 de janeiro. Força-tarefa judicial secreta para prisões em massa. E aqui ele mostra como que o Alexandre de Moraes e essa pessoa aqui, ó, Cristina e o Kiko Kusahara, que é essa daqui, eu vou mostrar pra vocês. Que são os agentes. Essa aqui, ó. Eles criaram um sistema para criar certidões positivas, para prender pessoas, daquelas pessoas que estavam acampadas em frente ao quartel. Acredite nisso, gente. Olhando as redes sociais delas para ver se elas tinham alguma postagem durante a vida delas que tivesse uma crítica ao Alexandre de Moraes ou ao Lula. Olha a loucura que chegou esse pessoal. Isso é doentio, é patológico. Então aqui vem várias imagens das conversas entre eles. E ela, o tempo inteiro, pressionando para fabricar, produzir esses relatórios urgentemente, porque eles precisavam prender essas pessoas rapidamente. Então assim, era uma busca feita na rede social, usando ferramentas irregulares, criminosas, ilegais, que anulariam qualquer processo na história, qualquer um. Ó, precisamos disso com rapidez. Temos 1.200 pessoas custodiadas e a maioria dela vai ser liberada. Então não podemos nos dar ao luxo de ficar filosofando. O que era filosofando? O Eduardo Tagliaferro estava dizendo, olha, isso aí é meio perigoso, o que a gente está fazendo tá errado, a gente está invadindo certas prerrogativas, isso vai dar merda. E ela, que filosofar, rapaz, vamos prender o povo. Precisamos estar seguros de que vamos certificar, porque é com base nessa certificação que vamos separar as hipóteses. Parece que uma coisa exclui a outra, mas não vamos precisar aprender a trabalhar, com rapidez e de forma segura. Não temos como chegar no final do dia e ter apenas 30 ou 40 identificados. Levaríamos 30 dias para soltar todos. Olha que loucura dessa mulher. Fabrica logo as provas aí pra gente prender esse povo. Mandando o povo trabalhar no final de semana, ela não tem autoridade para fazer isso. Olha que loucura isso aqui, ó. Ó, mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. O ministro Alexandre de Moraes. Aqui, eles sabiam que o que elas estavam fazendo era criminoso, então ela saiu mudando tudo, tá vendo, ó? No dia 27/8/2024, audiências de custódia, tá vendo? Aqui ela mudou tudo que tinha. E aí vai, galera. Olha aqui, olha os pré-requisitos para prender as pessoas, tá? Compartilhar publicações nas redes sociais sobre protestos, críticas ao Supremo Tribunal Federal ou ao presidente Lula, participação de um grupo do Telegram ou WhatsApp, retweetar conteúdo relacionado às eleições rotulando como desinformação, menções em reportagens, denúncias anônimas postadas online. Olha só, eles prendiam pessoas se houvesse alguma denúncia anônima contra essa pessoa ou se ela fosse mencionada nas reportagens. Ou se ela tivesse criticado o Supremo Tribunal Federal. E eles olhavam em tudo, TikTok, tudo. Cara, isso não é devido ao processo legal nem na porra da Coreia do Norte. Isso por si só era suficiente para justificar a prisão, independentemente de antecedentes criminais, comportamento violento ou mesmo presença dentro dos prédios governamentais. Se nenhum conteúdo desse tipo fosse encontrado, o detido poderia ser rotulado como negativo e era solto. Mas eles estavam dando positivo para todo mundo. Eles erraram, inclusive, nessa pessoa aqui, ó. Vildete da Silva... Opa. Essa aqui, ó. Vildete, deixa eu botar aqui. Vildete da Silva Guardia, que é essa daqui, ó. Uma senhora de 74 anos. 74 anos, gente. Essa porra, não quer essa aqui, que é esse trem aqui. Vai pra lá. E aqui várias vezes, cara, o relatório é extenso, você tem que ler, tá? Fazer esse relatório foi extremamente... Isso é um crime. Aí o que eu fiz? Só pra você entender a gravidade do conjunto. Olha isso aqui. Isso aqui é só sobre o 8 de janeiro. Tem vários outros sistemas de censura. Perfis do X que eram determinados que deveriam ser derrubados. Eu mandei isso aqui, esse relatório, no ChatGPT. Tá aqui em cima o relatório, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui, ó. E eu perguntei, analisar e listar todas as irregularidades, crimes e desvios de cargo, abuso de autoridade, desrespeito ao devido processo legal cometidos pelas pessoas listadas nesse documento e se elas estavam trabalhando sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. Olha a resposta do ChatGPT.
Com base na análise completa do relatório Arquivos do 8 de janeiro, seguem abaixo as principais irregularidades, crimes, abuso de autoridade e violação do devido processo legal e desvio de função cometido por pessoas listadas no documento. Tá, vamos lá. Comando direto de Alexandre de Moraes. Ministro do STF, presidente do TCE à época, centralizou decisões de prisão, ordenou investigações por e-mail pessoal fora dos canais oficiais, desconsiderou o parecer da PGR pela soltura de réus, violou o princípio do juízo natural e de separação de poderes, utilizou o TSE, que não tem função investigativa, como braço policial judicial, classificou os réus como terroristas sem base jurídica, montou um grupo paralelo no WhatsApp para coordenar prisões e certidões ilegais, ignorou os direitos humanos de idosos doentes e sem teto. Aí, sabe quem foi a principal braço direito do Alexandre de Moraes? Nós temos essa nova figura, para prestar atenção, tá? Cristina Yukiko Kusahara, chefe do gabinete de Moraes. O que ela fez? Ela criou e coordenou grupos do WhatsApp fora da Força Tarefa, impôs ritmo de trabalho legal sobre o TSE sem autoridade, deu ordens diretas a juízes de custódia ao TSE mesmo sem cargo, ali mandou emitir certidões com base em postagens ideológicas, ignorou recomendações de soltura da PGR, censurou erros internos e pressionou por volume em vez de precisão, violação do devido processo, abuso de autoridade e desvio funcional. Eduardo Tagliaferro, que é o que está denunciando, fez esses crimes aqui, ó, criou certidões positivas e negativas com base em postagens e opiniões, recebeu ordem secretas via WhatsApp para fabricar relatórios, foi usado como braço informal da repressão e censura, uso indevido de dados pessoais sensíveis, gesto bio, abuso de autoridade e vigilância legal. Marco Antônio Martins Vargas deu aparência legal a relatórios de origem ilícita, defendeu mandar jagunços pegar a ala dos Santos e prevaricação, incitação à violação de direitos e abuso de autoridade. Ayrton Vieira, também juiz, conduziu audiências de custódia como simulação legal, incentivou a falsificação de provas, use sua criatividade, demonstrou escárnio das garantias legais, mensagens com emojis, falsidade ideológica, abuso de autoridade e violação do devido processo legal. Regularidades institucionais graves, violação do sistema acusatório, certidões positivas ilegais, baseadas em opiniões políticas, roupas. Se a pessoa estava usando verde e amarelo, ela tinha que ser preso. Se ela publicou meme, ou se ela curtiu alguma coisa, ela tinha que ser preso. Gente do céu. Não foram entregues à defesa nem submetidas a análises do Ministério Público. Condenações baseadas em conteúdo de redes sociais. Não tem atos concretos. PGR recomendava soltura, mas Moraes ignorava. Pessoas presas por tempo indeterminado, mesmo com certidão negativa. Prisões mantidas por suspeitas vagas, sem provas. Vigilância clandestina. TSE usou o banco de dados da Receita, RENAC e GSBio para sem autorização legal. Isso aqui é crime, gente. Colaboradores externos, ONGs, jornalistas, FGV, o FRG, infiltrados ilegalmente. Cara, eles colocavam jornalista e gente da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí tem a opinião de alguns juristas, resumo dos crimes que eles cometeram, tá aqui todo o resumo. Aí eu pedi para listar os principais agentes que cometeram esses crimes, tá aqui, ó. Alexandre de Moraes comandou toda a operação e concentrou poder de forma constitucional. Cristina Yukiko, coordenadora da Força Tarefa via WhatsApp, pressionou os juízes, mandou emitir certidões ilegais. Eduardo Tagliaferro produziu certidões positivas com base em redes sociais e opiniões políticas. Marco Antônio Martins Vargas deu aparência de legalidade e documentos fabricados, sugeriu ações ilegais contra opositores. Ayrton Vieira coordenou a audiência de custódia simulada, incentivou a fabricação de provas. E Carlos Frederico dos Santos agiu sem autoridade constitucional, ignorando a titularidade da vice-procuradora Lindora Araújo. Não é Magnitsky, mas agora isso é um caso de prisão. E não só para Alexandre de Moraes, mas para toda a cadeia de comando. Gente, o que eles fizeram com a justiça brasileira é um escárnio. É a coisa mais abjeta, mais escandalosa que já se teve de notícia da justiça do nosso país. Isso não pode ficar assim. Hugo Mota, Alcolumbre, faltava provas. Está aqui, estão aqui as provas. Está aqui o relatório. Leia esse relatório e choque. Eu quero ver se a Rede Globo, CNN, Metrópolis vai publicar isso aqui. Aí isso eu quero ver. Que Deus nos acuda.